Agora vamos meditar sobre a interpretação do depósito da fé, onde nós vemos no parágrafo 84, onde ali vai dizer: o patrimônio sagrado da fé, depositum fidei, contido na sagrada tradição e na sagrada escritura, foi confiado pelos apóstolos à totalidade da Igreja, apegando-se firmemente ao mesmo, o povo santo todo, unido a seus pastores, persevera continuamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e nas orações, de sorte que na conservação, no exercício e na profissão de fé transmitida, se crie uma singular unidade de espírito entre bispos e os fiéis. Então veja aqui que o catecismo ele nos traz esta realidade. A igreja foi dada ali, a autoridade, o patrimônio sagrado do depósito da fé. Jesus confia à igreja que ele funda justamente isso, Ela é depositária, ela é responsável por guardar esse depósito da fé. Por isso que tradição e escritura caminham juntos. E aí nós vemos justamente que essa tradição e o entendimento da Sagrada Escritura, ela é confiada à igreja para que a igreja mantenha a unidade de fé, a unidade de entendimento, de interpretação desse depósito fidei. Por isso que também nós vemos justamente que esse depósito da fé, a unidade, a união dele, a unidade dele, a integridade dele, são essenciais para que haja uma única, uma comunhão de fé, de doutrina, de moral, mas também ela tem a ver com aquilo que é a nossa forma de relação com Deus e de celebração do culto divino. Então, esses fundamentos, eles são importantes justamente para manter a unidade do todo da igreja. E é por isso que nós precisamos da igreja para que nós possamos realmente entender o verdadeiro depósito da fé. Por isso que, se nós olharmos em outras expressões eclesiais, por exemplo, os protestantes e tudo mais, assim, muitas vezes essas igrejas elas fazem um rompimento histórico. E por fazer um rompimento histórico, a sua doutrina, muitas vezes elas partem de algo muito mais subjetivo do que objetivo. E é por isso que, muitas vezes, em muitas denominações, nós vemos aí uma negação desse depósito da fé, daquilo que Jesus Cristo deixou à igreja. Por isso que muitos desses que fazem parte dessas comunidades eclesiais, muitas vezes, quando eles começam a estudar a palavra, a tradição, os padres da igreja, eles começam a se direcionar à Igreja Católica, para ali entender o que a igreja realmente vive e celebra, o que ela prega, o que ela ensina. Porque eles começam a entender que o que a gente prega no nosso presente nada mais é do que aquilo que foi pregado lá na antiguidade, ensinado lá na antiguidade. Porque, como dizíamos anteriormente, essa tradição, essa transmissão, ela é ininterrupta. Ela vem como um organismo vivo sendo transmitida, porque ela tem o seu fundamento e a sua moção no próprio Deus, então ela vem sendo transmitida em sua integridade e será transmitida nessa integridade até o fim dos tempos. Por isso que nós temos também, dentro dessa realidade da interpretação dessa tradição, do depósito da fé, da Sagrada Escritura, do dogma ou da doutrina, podemos dizer assim, nós temos a figura do magistério. E o magistério é o quê? São esses que são responsáveis por ensinar a verdade de fé. Então a igreja ela tem o seu magistério, ou seja, ela tem essa autoridade do ensino, esse munus profético. No parágrafo 85,
vai dizer assim: o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo, isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Então, os bispos, em sua unidade, fazem o magistério da Igreja. Quando se declara alguma posição dentro da Igreja, se faz isso em comunhão com os bispos, né? E esse magistério, ele leva e é impulsionado pela autoridade do próprio Cristo, para ali definir certas coisas para a Igreja, para que assim nós possamos ter uma segurança cada vez maior desse depósito da fé. O parágrafo 86 vai dizer assim: todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino, com a assistência do Espírito Santo, piamente ausculta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente expõe, e deste único depósito de fé tira o que nos propõe para ser crido como divinamente revelado. Então veja aqui como que a Igreja ela vai nos ensinando que o magistério ele não está acima da palavra, mas ele está a serviço dela. Por isso que tudo aquilo que a Igreja declara precisa estar profundamente fundamentado na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, e principalmente com o testemunho da tradição. Depois, o texto vai dizer, né, que essa transmissão, né, ela tem, né, ela acontece por mandato divino, com assistência do Espírito Santo, que piamente ausculta aquela palavra, ou seja, a Igreja ela escuta a palavra, a Sagrada Escritura, o anúncio, a Boa Nova, o Evangelho. Ela santamente guarda o depósito da fé, fielmente expõe aquilo que foi transmitido por Jesus Cristo aos apóstolos e aos apóstolos a todos os seus discípulos. E deste único depósito de fé tira o que nos propõe para ser crido como divinamente revelado. O parágrafo 87 continua assim: os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo a seus apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve, recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que seus pastores lhes dão sob diferentes formas. Então veja que aqui, né, os fiéis, eles recebem do magistério esse caminho a ser seguido, recebem aquilo que precisa ser crido, ou seja, né, aquilo que é a doutrina, o desenvolvimento dela, aquelas que são as coisas mais importantes para que nós possamos viver uma vida cristã autêntica, segundo o Sagrado Evangelho. Essas coisas elas são nos dadas pelos sucessores dos apóstolos, por esse magistério que vai refletindo sobre a palavra, que vai guardando santamente o depósito dessa fé e fielmente vai nos expondo os caminhos de praticar aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, nos dando certas diretrizes, recomendações, ensinamentos, e aí vem, né, as cartas apostólicas, as encíclicas, as exortações e todos esses documentos que nos são dados de tempo em tempo para que nós possamos sempre nos manter fiéis nesse caminho, né, de aprofundamento da nossa fé, de vivência da nossa fé, para que nós possamos testemunhá-la com verdadeira convicção a todos aqueles que nós temos contato no nosso dia a dia. E principalmente nós, né, diante da nossa catequese, onde nós temos o grande ofício de transmitir a verdade de fé aos nossos irmãos. Depois, no parágrafo 88, nós temos ali
primeiramente um título, né, que vai estar escrito Os Dogmas da Fé, ou seja, né, o dogma é uma instituição do magistério para que possa nos trazer uma segurança daquele artigo, podemos dizer assim, ou daquela verdade de fé que racionalmente nós não temos compreensão total, mas pela fé a igreja sempre acreditou naquilo. Então, veja o que no parágrafo 88 o catecismo diz. O magistério da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé. Propõe verdades contidas na revelação divina, ou verdades que com estas têm uma conexão necessária. Ou seja, né, quando nós pegamos os concílios antigos, né, por exemplo, o concílio de Éfeso, no ano de 431. Ali foi declarado, né, a união das naturezas de Cristo, humana e divina, dizendo que em Cristo as duas naturezas elas nunca se separam. Em contrapartida, ou podemos dizer consequentemente, através da declaração desse dogma, também declarou-se um outro dogma, que é o dogma mariano, o primeiro dogma mariano ser declarado, que é a maternidade divina, onde ali vai dizer que Maria é mãe de Deus, ou geradora de Deus. Ou seja, né, por que se diz que Maria é mãe de Deus? Porque Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E se Jesus Cristo é Deus, Maria é mãe de Deus. Então nós vemos aí uma declaração de um dogma mariano que vem para resguardar aquilo que é o dogma cristológico. Porque muitos vão dizer, ou lá, né, Nestório dizia, né, lá na antiguidade, e depois hoje em dia muitos vão dizer que Maria é mãe da humanidade de Cristo. E quando fala que Maria é mãe só da humanidade de Cristo, está separando as duas naturezas. E quando se separa as duas naturezas, nós caímos num grande erro teológico. Isso depois nós vamos ver quando adentrarmos no dogma cristológico, né? Quando refletimos sobre o credo. Então nós precisamos ir, né, compreendendo, entendendo essas pequenas coisas para que a gente não caia, né, em certos erros. Por isso que os dogmas, todos eles têm uma certa unidade entre si, né? Porque vai se declarando um dogma para que esse dogma ele seja fundamentado por um outro que anteriormente foi declarado, mas que esse possa contribuir para aquilo que já foi afirmado do nosso depósito da fé, entende? Então, um dogma ele é declarado para que possa resguardar a unidade do depósito da fé. Por isso que ali o parágrafo 88 vai falar sobre isso, né? Que a igreja ela declara um dogma para obrigar, né? É claro que às vezes o termo obrigar é pesado, né? Mas para mostrar que aquela verdade de fé ela é essencial para a nossa vivência, para a nossa conduta, para a nossa prática religiosa, para a nossa prática de fé. Então a igreja, quando ela declara um dogma, é justamente para isso, né? Para dar ao seu fiel uma certeza de que aquele caminho é o caminho de salvação. No parágrafo 89, vai dizer assim: há uma conexão orgânica entre nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho de nossa fé, que o iluminam e tornam seguro. Na verdade, se nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estarão abertos a acolher e à luz dos dogmas da fé. Ou seja, né, se a gente caminha num caminho reto, numa busca da verdade, na busca do bem, nós sempre estaremos abertos a compreender mais profundamente
este dogma e perceber o quanto essas verdades de fé elas têm verdadeira influência na nossa vida cotidiana. Por exemplo, esse dogma, né, que falava anteriormente da união das naturezas de Cristo. Se nós dizemos que a natureza divina foi unida à humana num determinado momento, nós estaremos aí, né, caindo em algumas heresias, como por exemplo a heresia dos adocionistas da antiguidade, né, que acreditavam que Jesus Cristo era um homem normal, que nasceu ali de José e Maria, e num determinado momento, né, principalmente naquele fato do batismo, né, quando o Espírito Santo desce sobre Jesus Cristo em forma de pomba, os adocionistas vão dizer que naquele momento ali, o Verbo de Deus possuiu o corpo, né, a natureza humana de Jesus. E ali ele começou a ser, né, ser manifestação do Filho de Deus. Então nós vemos várias dessas heresias que surgiram no decorrer do tempo, que quando a gente fere algum dogma, isso a gente vai ver mais à frente, quando a gente fere algum dogma da nossa fé, a gente vai cair em algum erro, né? Por isso que os dogmas eles estão para uma unidade desta fé, né? Elas estão para um dogma contribui com o outro, né? Para que esse depósito da fé ele seja cada vez mais conciso, íntegro e possa conduzir o povo fiel a uma verdadeira prática da sua fé, né? É isso que nos faz crer que a nossa religião não é igual às outras, né? Por quê? Porque se nós cremos que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nós necessariamente precisamos reconhecer que a nossa religião, fundada pelo próprio Deus, não é uma religião igual a uma outra fundada por algum homem qualquer. Nós precisamos entender isso. Senão, a gente começa a dizer que toda religião é boa, toda religião é igual. E, segundo o dogma da nossa fé, nós não podemos dizer isso, né? Nós precisamos entender, né, a importância de Jesus Cristo, da nossa religião, para a humanidade. É isso que nós precisamos compreender. Senão, a gente vai viver, como muitos vivem, um catolicismo muito mais de tradição, um catolicismo de ritos sociais, e não de uma experiência espiritual verdadeira com Jesus Cristo. Por isso que o parágrafo 89 vai dizer: há uma conexão orgânica entre a nossa vida espiritual e os dogmas. Há uma conexão, né, entre a nossa relação com Deus e esses dogmas. Se a gente não entende minimamente os dogmas da nossa fé, nós não vamos viver uma boa vida espiritual. E aí nós podemos cair em muitos erros. E esses erros que vão nos impedindo desse aprofundamento cada vez maior nas verdades de fé e principalmente no entendimento da nossa própria vida, para a nossa correspondência a Deus. Depois, no parágrafo 90, vai dizer assim: os laços mútuos e a coerência dos dogmas podem ser encontrados no conjunto da revelação do mistério de Cristo. Existe uma ordem ou hierarquia das verdades da doutrina católica, já que no nexo delas com o fundamento da fé cristã é diferente. Então nós vemos aí justamente isso. Que isso nós vamos ver mais à frente quando nós refletimos sobre os artigos do credo, né? Os 12 artigos principais e essenciais da nossa fé. Depois, no parágrafo 91, do 91 ao 93, nós temos aqui, né, como título o senso sobrenatural da fé. E aí nós vemos aqui algo que também nos chama a atenção para a nossa vida. Todos os fiéis participam da compreensão e da transmissão da verdade revelada. Então veja aqui, ó, todos os fiéis participam da compreensão e da transmissão da verdade revelada. O que significa isso, né? Que todas as pessoas com reta intenção, que buscam a verdade, que tiveram
um encontro pessoal com Cristo, estão em unidade da igreja, ou seja, são fiéis, participam dessa compreensão e da transmissão da verdade revelada. Por isso que é tão importante nós conhecermos a nossa doutrina, a palavra, entendermos minimamente o que nós vivemos, o que nós celebramos, para que a gente possa ser esses fiéis, dóceis ao Espírito Santo, para que nós possamos participar da compreensão e da transmissão desta verdade revelada. Somente se nós formos dóceis, nós teremos essa capacidade. Depois, o texto continua: receberam a unção do Espírito Santo, que os instrui e os conduz à verdade em sua totalidade. Ou seja, os fiéis, eles têm essa capacidade, na medida que eles vão se abrindo a esse aprofundamento da sua fé, do conhecimento da sua fé, o Espírito Santo, pelos dons de sabedoria, inteligência, ciência, conselho, vai auxiliando cada um dos fiéis para que eles possam ter uma compreensão cada vez mais profunda desse depósito da fé. Depois vai dizer no parágrafo 92, o conjunto dos fiéis não pode enganar-se no ato de fé e manifesta essa sua peculiar propriedade mediante o senso sobrenatural da fé de todo o povo, quando, desde os bispos até o último dos fiéis leigos, apresenta um consenso universal sobre questões de fé e de costumes, ou seja, de moral. Então veja aqui algo também que é bem interessante, né? Veja que o catecismo, ele sempre coloca assim, os fiéis, porque muitas vezes alguns grupos eles podem outorgar para si o poder de falar a verdade, de ensinar a verdade, mas muitas vezes esses grupos muito particulares, eles acabam usando da doutrina, usando até da tradição e da escritura, muito mais para fundamentar certos argumentos para que possam defender as suas posições do que para defender a doutrina e os costumes da igreja. E esse é o grande perigo também na nossa vida. Por isso que o catecismo ele coloca muito bem ali os fiéis, né? Porque os fiéis são aqueles que buscam a unidade da igreja, aqueles que lutam e buscam o conhecimento da verdade, aqueles que têm uma reta intenção e esses que em comunidade, em união com o próximo, né? Nessa vida de comunhão, de corpo místico de Cristo, esses, nessa experiência de Cristo, do Evangelho, esses possuem esse senso de fé que faz com que eles possam também ensinar e até aprofundar mais a sua experiência de fé e serem capazes de conhecer mais profundamente e também transmitir esse conhecimento aos outros, né? Sempre tendo em vista essa verdade de fé. Por isso que muitas vezes, quando essas pessoas que são fiéis se deparam com alguém falando uma coisa que não condiz com a doutrina, essas pessoas sentem alguma coisa estranha. Todos nós já tivemos essa experiência, né? E é claro, isso pode acontecer de repente numa palestra que a gente está escutando, ou até, infelizmente, né, um diácono ou um sacerdote que vai falar alguma coisa e se equivoca, como eu mesmo posso me equivocar aqui, e o senso de fé do povo pode sim, né, ali perceber algum equívoco. Às vezes uma palavra ambígua, isso às vezes pode acontecer com qualquer um de nós, mas esse senso de fé que todo povo tem, todo fiel tem, esse senso ele protege a consciência, né, e o coração dos fiéis para que eles possam ser alertados por alguma espécie ou algum caminho de erro que possa estar acontecendo, né? Por isso que nós precisamos realmente ter esse cuidado na transmissão do depósito da fé. É claro que as nossas palavras elas são ambíguas, às vezes elas podem, eu posso estar aqui falando uma coisa e as pessoas podem estar
entendendo outra. Isso pode acontecer. E é por isso que nós precisamos ter essa reta intenção, tanto quem proclama quanto quem escuta, porque quando a gente proclama com reta intenção, a gente pode até falar alguma coisa ambígua, mas quando a gente está fazendo as coisas com reta intenção, depois a gente pode se retificar pela virtude da humildade, nos faz reconhecer o nosso erro e retificar aquilo e mostrar, né, o verdadeiro caminho e mostrar onde foi o equívoco. Isso pode acontecer. Da mesma forma, né, quando a gente escuta alguém que fala uma coisa que a gente percebeu ambígua, estranha, mas por a gente ter uma reta intenção, a gente acaba acolhendo aquilo de verdade que aquela pessoa falou e a gente consegue purificar aquilo que poderia ter sido certos equívocos, né? E é claro, quando uma pessoa ela insiste muito em um erro, aí sim o nosso senso de fé ele nos alerta para que a gente possa tomar um certo cuidado para não acolher aquilo ali como verdade de fé. Então, veja que esse senso, né, sobrenatural da fé que todo fiel possui, né, claro, todo batizado possui, mas somente aqueles que são fiéis, né, verdadeiramente fiéis à palavra, à doutrina, têm reta intenção, buscam a verdade, só nesses que esse senso sobrenatural ele se manifesta com mais propriedade e com mais docilidade, porque isso é obra do Espírito Santo, somente nesses fiéis que eles terão, né, essa capacidade. Por quê? Porque são mais dóceis a esse alerta da graça do Espírito Santo dentro de nós. É por isso que o parágrafo 93 ele vai dizer, né, por este senso da fé, excitado e sustentado pelo Espírito da verdade, ou seja, o Espírito Santo, o povo de Deus, sob a direção do Sagrado Magistério, adere indefectivelmente à fé, uma vez para sempre transmitida aos santos, e com reto juízo penetra mais profundamente e mais plenamente a aplica na vida. Então veja, né, que como que é importante essa fidelidade, né, à nossa fé, essa fidelidade à igreja, para que a gente possa ser dócil, para que o Espírito Santo ele possa, né, através desse senso de fé, nos fazer aprofundar cada vez mais a nossa experiência, para que assim a gente possa conhecer mais, que a gente possa aplicar melhor ainda tudo aquilo que a gente aprende na nossa própria vida. Depois, nós temos uma última parte, né, que é do parágrafo 94 até o 95, e vai dizer lá como título, o crescimento na compreensão da fé. Ali o catecismo vai dizer assim, graças à assistência do Espírito Santo, a compreensão tanto das realidades como das palavras do depósito da fé pode crescer na vida da igreja. E ali vai continuar, pela contemplação e estudo dos que creem, os quais as meditam em seu coração, é em essencial a pesquisa teológica que aprofunda o conhecimento da verdade revelada pela íntima compreensão que os fiéis desfrutam das coisas espirituais, divina, ou seja, as palavras divinas crescem com o leitor pela pregação daqueles que com a sucessão episcopal receberam o carisma seguro da verdade. Ficam, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da Igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem o outro, e que juntos, cada qual, a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Então veja aqui como que se dá esse crescimento na compreensão da fé, né? Porque na medida em que a doutrina, a moral, tudo isso, a revelação ela não muda,
é imutável. Mas, na medida que o tempo vai passando, os teólogos, os santos padres, em comunhão com toda a tradição, vai desenvolvendo um entendimento cada vez mais profundo. Entenda que a doutrina não muda, a moral não muda, o entendimento sobre essas coisas que vai aprofundando, também não vai mudando o entendimento, ele vai aprofundando. E assim nós vamos tendo um entendimento cada vez mais profundo no decorrer do tempo. Por isso que a Igreja, através do catecismo aqui, nos mostra, né, que a tradição, a Sagrada Escritura e o magistério eles estão entrelaçados entre si, né? Porque a tradição, ela escreve a Escritura, né? A tradição contínua, ela também interpreta a própria Escritura. E o magistério, ele confirma de forma doutrinária, dogmática, aquilo que está na tradição e na Escritura. Então essas três coisas elas estão entrelaçadas. Uma serve à outra. E as três, elas são como que aí instrumentos, como um tripé que faz com que a igreja, a fé da igreja, esteja sempre de pé e sustentada. E nós precisamos viver assim. Tudo que nós vamos aprendendo, nós precisamos sempre ter esse olhar crítico para que se isso está fundamentado, aquilo que nós estamos escutando está sendo fundamentado na Sagrada Escritura, na tradição, no magistério, ou são coisas novas que pessoas trazem. Por isso que a igreja tem, nós já vimos isso anteriormente, né, as revelações privadas. Quando alguém tem uma certa revelação privada, a igreja ela tem toda uma prudência. Então ela vai estudar todas aquelas coisas daquela revelação privada e vai na história da igreja, na tradição, na Sagrada Escritura, no magistério, ver se aquela revelação privada ela tem consonância com tudo aquilo que já foi ensinado no magistério, na tradição e na Sagrada Escritura, para que assim possa se confirmar uma revelação. E essa revelação privada ela não traz nada de novo a plena revelação que é Cristo, como também nós já vimos anteriormente. Mas essa revelação privada ela pode auxiliar o entendimento da plena revelação que é Cristo, dos dados dogmáticos, dos dados, né, da tradição, daquilo que são ensinamentos doutrinários que a Igreja guardou de Jesus Cristo e continua transmitindo e continuará transmitindo até o fim dos tempos. Por isso que a Igreja ela tem esse grande cuidado e a Igreja ela tem não só o cuidado de guardar o depósito da fé na sua integridade, mas ela tem um cuidado especial em transmitir esse depósito da fé de uma forma cada vez mais pura, né? Para que aqueles que escutam possam crescer no conhecimento desta fé, bebendo, né, das escolas teológicas, daqueles que se dedicam a aprofundar o conhecimento da verdade doutrinária, da verdade dogmática. E assim, cada vez mais nós vamos tendo mais convicção daquilo que nós cremos e celebramos, vivemos, para que dessa forma possamos verdadeiramente ter essa experiência profunda com o dogma da nossa fé, com a doutrina que Jesus Cristo nos ensinou. Por isso que, anteriormente, né, fala-se lá que existe uma conexão orgânica entre o dogma e a nossa vida espiritual, porque a nossa vida espiritual ela depende de um mínimo conhecimento, né, de um mínimo aprofundamento dessa experiência que nós tivemos no nosso primeiro encontro, dessa experiência de Cristo, porque não basta só também ter um encontro pessoal com Cristo. Nós precisamos ir no decorrer do tempo da nossa vida fundamentando esse encontro pessoal com Cristo. E isso acontece através da tradição, da Sagrada Escritura e do magistério da Igreja, que nos dá a segurança para permanecer no caminho de salvação.